Pai Santo, poderoso, eterno, maravilhoso. Amém, obrigado. Glória a Deus. Paz, pastor, bom? Paz, tudo bem? Podemos assentar, amém, irmãos? Glória a Deus. Estou cheio de colinha aqui, suando. Glória a Deus. A gente veio hoje falar sobre fé, não é isso, irmãos? Amém. Desde o começo da semana, Deus tem inquietado o meu coração a respeito de princípios, amém? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, amém? Dizer que o nosso Senhor, Ele é muito bom, Ele é muito bom. E eu passei 10 anos da minha caminhada tentando agradar a Deus. E um dia eu descobri que nada surpreende o Senhor. O que Ele quer é que a gente venha conhecer Ele de verdade. Quando a gente começa a conhecer a bondade dEle, começa a conhecer quem Ele é, a gente faz que nem uma criancinha, a gente se joga no coração dEle. E a gente começa agora a ser pastoreado pelo Senhor. Porque antes disso a gente quer agradar, mas do nosso jeito, da nossa forma. E a Escritura chama isso de fermento de fariseu, coisa de homem, né? Em certo momento Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento do fariseu. Em outro momento ele olha para o discípulo, alguém que andou com Jesus, e ele diz: apartai-vos de mim, diabo, Satanás, porque a ti lhe convém pensar nas coisas de homem. E o que isso tem a ver com fé? Tem a ver com fé porque se a gente não entende isso, as nossas obras vão desvanecendo com o tempo. A gente faz e ela some. A gente faz e ela some. Como diz a Escritura, Moisés ainda vestia um véu para que não vissem que a glória de Deus já não estava mais ali com ele. Não era mais para esconder a glória de Deus, mas era para que não percebessem que ela já tinha ido. Nós não podemos viver daquilo que foi no passado, mas o relacionamento é algo cotidiano, é algo diário. E toda vez que nós nos relacionamos com Deus, buscando um resultado, isso tem um fim, porque você quer alcançar algo. Agora, quando você busca para conhecer o Senhor, isso é perene, é para a eternidade. Se assentar à mesa é relacionamento. Amém. Amém, irmãos? Quem aqui coloca qualquer pessoa dentro da sua casa? Ninguém coloca qualquer pessoa dentro da sua casa, a não ser por um motivo específico, e também aquilo é pontual, sim ou não? Você pode sim ajudar alguém, fazer algo, pontual, trazer alguém à sua casa, mas sentar à mesa, saber as coisas da sua casa, só aqueles que pertencem à sua casa. E a Escritura fala dos filhos maiores. Esses têm direito à herança, sabem o que vão fazer, e esses sabem a vontade do Pai. Entende o que eu estou falando? Isso tudo está na Escritura. Mas eu passei 10 anos, ora bem com Deus, ora mal com Deus. Ora bem com Deus, ora mal com Deus. E eu não digo mal no mundo, tomando cachaça, fumando, não é isso. Sempre com o Senhor. Mas a minha alma era oscilante. Estava sempre com medo de desagradar ao Senhor. E entenda, a Bíblia diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é sobre fazer algo para machucar o Senhor, não. Era medo. Medo de que Deus pesasse a mão sobre mim. Sabe, irmãos, nem nós que somos maus temos prazer em bater nos nossos filhos. Sim ou não? Porque se você tem prazer em bater no seu filho, irmão, vai no psicólogo que tem algum problema aí. Tá entendendo? Sim ou não? Sim. Eu já bati no meu filho e fui chorar. E foi só uma palmadinha. Por quê? Porque minha mão não é feita para isso. Sim ou não? Não é feito para isso. Se nem Deus, se nem nós temos prazer nisso, quanto mais Deus. Então, debaixo dessa palavra, debaixo desse conceito de você conhecer a glória de Deus, a bondade de Deus,
Quando você quiser ter oportunidade, quiser ler, quando Deus ali vai ter um encontro com Moisés, Moisés pede para ver a glória de Deus, depois você lê com atenção, você vai ver que Moisés, ele consegue ver a glória de Deus se a mão do Senhor estivesse sobre ele, que foi dessa forma que assim ele conseguiu ver a bondade de Deus, a glória de Deus, e atrás da fenda. Amém? A gente não vai ler esse texto, mas depois você lê com esses olhos. A fenda representa Cristo, a justiça estabelecida por Deus, o pagamento feito por Deus. Amém? Não queira pagar algo para Deus, Deus já pagou primeiro. Deus sempre pagou primeiro. Deus fez desde o princípio todas as coisas. Só para você entender, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas lá. Amém? Eu sempre aprendi quando eu era criancinha que nós lutávamos, né, com os espermatozoides e vencíamos e era o primeiro, né? E hoje a ciência comprovou que é o óvulo que escolhe. Coisa louca, né? Você é um escolhido. Tá entendendo? É o óvulo que te escolhe. Ele escolheu você. O que você fez? Você estava lá. E o óvulo te escolheu. Entende? Então a bondade de Deus é sobre o justo e sobre o ímpio. Preste atenção nisso. O sol hoje foi só para quem era bom? Não. Hã? Quando você vai no mar lá, só tem gente santa, irmão? Não. O mar é lindo, né? A gente tem que começar a enxergar o mundo dessa forma. Agora, quando eu ouço o caminho de Deus, há uma graça sobre a minha vida. Há um favor sobre a minha vida, porque eu estou debaixo da nuvem. Está conseguindo entender? Amém. Mas a bondade de Deus, ela alcança todo mundo. Isso é chamado de misericórdia. Amém, irmão? Amém. Ó, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova de manhã em manhã, a cada manhã. Sim ou não? Agora, a graça, ela veio por Cristo. Então a graça é para quem aceitou a Cristo. Amém, irmão? Amém. Está copiando? Está entendendo? Quem não está em Cristo não tem essa graça, esse favor. Então, a misericórdia é para todo mundo, mas a graça é para aqueles que estão em Cristo. Amém. E a graça é como se fosse um armáriozinho no céu, que você pudesse pegar algumas coisas. Mas como é que eu vou pegar essas coisas se eu não sei nem que tem direito a isso? Por exemplo, quando a gente fala de justiça, as pessoas acham que Deus vai pesar a mão. E a Bíblia diz que a vingança do Senhor foi feita em Cristo. Quem sabia disso? Está na Escritura isso. O dia aprazível do Senhor agradou ao Senhor moê-lo. Diz, eita Senhor. Mas sabe o porquê? Porque era necessário alguém pagar. Era necessário alguém cumprir. Você dava conta? Não. Nós não dávamos conta. Sim ou não, irmãos? Nós não dávamos conta. Então Jesus, a nossa justiça, nos fez feito justiça. O apóstolo Paulo fala sobre isso, amém, irmão? Então diga, eu sou feito justiça. Ou seja, quando o diabo olha para você e você entende que foi Jesus que pagou pelos seus pecados, pela sua condenação, pelas suas enfermidades, pelas suas bênçãos, quando você entende que Ele é o pagamento, você está justificado, escondido atrás desse sangue. Sangue que te faz mais branco que a neve. Não é assim que diz a canção? Ó, pelo vivo e novo caminho. Até João Batista tinha um tipo de relacionamento. Amém, irmãos? Mas era de Moisés a João Batista. Abraão viveu o que nós vivemos. Você sabia disso? Abraão já conseguia enxergar Cristo. A Bíblia diz pela fé. Jesus, ele veio estabelecer a lei da fé. Também está na Escritura, a lei da fé. Amém, irmãos? Amém. Então, Cristo, ele é a nossa justiça e ele nos faz mais do que justificados. Lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Amém? A Bíblia diz que quem está em Cristo, sobre ele não há maldição, não há condenação, porque ele se fez maldito no madeiro. E é interessante que às vezes as pessoas têm prazer, desculpa se você tem um crucifixo, mas as pessoas têm prazer em lembrar da cruz. Não,
Lembre-se da ressurreição, porque a Bíblia diz: aquele que foi ao inferno e subiu aos céus. Ele foi o único que ressuscitou. Ele está vivo. Ele é o nosso Senhor, aquele de Apocalipse, aquele que tem olhos de chama, de fogo, uma espada na boca. Esse é o nosso Cristo. O nosso Cristo é o nosso Jesus reto, poderoso em glória. Amém, irmãos? Mas a Escritura diz que nele, diga nele, todas as coisas nós vamos poder, mas é nele. Amém. A Bíblia diz que nós curaríamos enfermos. Isso parece heresia, irmão. Parece heresia, sabe por quê? Porque nós achamos que estamos separados de Cristo, mas nós não estamos. Ele é o cabeça. Amém. Se ele é o cabeça, ele usa o corpo para fazer as coisas. Ele diz: muito mais do que eu fiz, vós fazeis. E era o Espírito de Deus que manifestava em Cristo, porque ele só começou o ministério dele quando ele foi receber o Espírito Santo, porque ele era homem. Ele se fez como um homem, imagem, semelhança, carne. Amém, irmãos? Amém. Então não é porque era Jesus. Porque se você pensar assim: mas era Jesus, você nunca vai entender o que Jesus fez. Nunca. Ele veio como homem. Ele veio como homem. A tua justiça não é boa, mas a dele é. Aleluia. E foi por isso que ele cumpriu, para que você confiasse nele. Amém. Os apóstolos eram conhecidos como os do caminho. Você sabe por quê? Porque eles apregoavam o caminho, eles apregoavam o que Cristo fez, eles direcionavam. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: se você continuar vivendo dos rudimentos de Cristo, base da imposição de mão, do batismo do arrependimento, você nunca vai chegar à maturidade. Precisamos ser maduros em Deus. Amém. Eu tenho visto por aí uma igreja, então, espero que aqui não, mas uma igreja mendiga, sofrência, sofrendo. Porque eu estou no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: deserto com Deus é melhor que abundância com o rico. Aleluia! Porque deserto é lugar de provisão. Amém. Não importa onde você está com Deus, Deus é maior do que qualquer problema. Aleluia. Você precisa entender que todo homem escolhido por Deus é levado ao deserto. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Pai. Nós somos provados para ser aprovados. Aleluia. Mas só somos aprovados quando ouvimos o que Ele está nos dizendo. Aleluia, glória a Deus. Todo homem que caiu no deserto, que pereceu na sua dificuldade, foi porque quis fazer da sua forma. Verdade. Isso se chama orgulho, soberba. E isso é coisa de homem. Simples assim. Eu consigo enxergar na minha limitação. Eu tenho 40 anos. Na minha limitação, eu consigo enxergar talvez 20 anos da minha existência, daquilo que eu conheço. E quando a gente conhece outras culturas, a gente começa a perceber que conhece tão pouco. Sim ou não? Agora você imagina Deus, que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Como é que eu vou conduzir esse Deus? Tem um homem que eu escutava, que ele gostava muito de caça, e ele faz a simbologia do Espírito Santo como um caçador. E ele diz: o Espírito Santo é como um caçador que conhece toda a selva, que conhece todas as coisas. Você na selva com ele, você sobrevive. Mas você sem ele, você morre. Porque você não conhece os perigos da selva. Você não conhece os atalhos. Você não conhece como se defender e se proteger. Quem te guarda quando você dorme, irmão? Aleluia. Quem te guarda quando outro dirige o transporte? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque a Escritura diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as veredas da tua vida. Aleluia. É só o Senhor que endireita. É só o Senhor que consegue nos colocar no prumo. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Volta e meia a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Volta e meia a gente diz: Deus, se tu não me der isso, eu não vou ficar satisfeito.
Mas a gente esquece que Jesus dizia que seja feita a tua vontade. Aleluia. Jesus nos ensinou a oração, Pai Nosso. Assim nós vamos orar ao Pai. Seja feita a tua vontade. Mas ele diz, começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. O que significa isso? Separado, porque a palavra santo significa separado. Nós estamos aqui separados, sim ou não? Sim. Não é não ter pecado, é estar separado. Santificado é o teu nome, ou seja, não há ninguém com este nome. Não há ninguém como tu. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que é reino? A gente não vive debaixo de um reino, mas vivemos debaixo de uma cultura. Amém, irmão? Amém. Então uma cultura. Venha a nós a tua cultura. E foi isso que Jesus veio estabelecer, a cultura de Deus para o homem. A forma de andar com Deus como o homem vivia no jardim do Éden. Amém, irmãos? Amém. Uma cultura. Existe uma cultura para ser estabelecida no coração do homem. A Bíblia diz, se disserem que o Espírito Santo está ali ou lá, é mentira. Ele está dentro de vós. Esta cultura do reino é o Espírito Santo ensinando o homem a caminhar, a viver, a prosseguir, a ir adiante. Amém, irmão? Essa cultura, a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. Mas sabe por que às vezes não ensina? Porque a gente quer ensinar. Sabe, irmãos, às vezes a gente chega diante de Deus e fica, Deus me dá. E eu sei que a Escritura diz que a gente tem que bater na porta. Mas sabe em qual porta a gente bate? Na porta que está fechada. Quando você entender que Cristo é a porta e ela está aberta, e que você já está dentro, sentado na mesa com o Rei, e que o cetro de justiça está apontado para você, você não vai muito pedir. Você vai dizer, Pai, eu preciso disso. Acabou. Glória a Deus. Enquanto nós estamos ali suplicando, nos esbofeteando, o Senhor não fica ouvindo. Porque você está tratando Ele como infiel. É duro, irmão, isso? Mas é real. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus tem que crer. Aleluia. Que Ele é galardoador. Aleluia. Há presente para ti, há galardão para ti. Amém. Não adianta se achegar ao Pai e não esperar de fato isso. As mãos dele estão o tempo todo estendidas para nós. Amém. A Bíblia diz, existe um texto no profeta que fala, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Você imagina quem não é rebelde? Se aos rebeldes ele estava com favor, você percebe isso? Aleluia. Deus não muda o coração dele, quem muda é nós. Quando Adão pecou, Adão se escondeu. Adão teve medo. Não foi Deus que mudou. Deus perguntou, quem te mostrou que estava nus? Quem te mostrou? Você percebe? E a pergunta é, Deus não sabia? Claro que sabia. Mas por que Deus faz essas perguntas para nós? Para que nós venhamos a perceber. Para que nós venhamos a refletir sobre isso. Para que nós entramos no deserto? A Bíblia diz, para que nós venhamos a conhecer o nosso coração. Aleluia. Te coloquei no deserto para te humilhar, para mostrar-te o que estava no teu coração. Louvado seja Deus. Agora, Deus queria humilhar? Não. Como é difícil, irmão. Hoje meus filhos estavam lá na piscina, com a boinha, sabe? E eu ali sentado lá de fora com o pezinho assim, e eles aprendendo a nadar com macarrão, né? E eu morrendo de medo deles afogar. Não sei você como é que fica com seu filho, mas eu fiquei assim, irmão. Mas é preciso deixar eles fazer. Quando meu filhinho tomou água, eu já, o coração dele, e eu, calma filho, mas eu por dentro estava do mesmo jeito. Mas se eu não souber direcionar o meu filho vai ser fraco. E o culpado sou eu. Porque está sobre mim a responsabilidade. Ele é uma criança. E Deus nos direciona. E Deus não é fraco. Deus não tem falta de sabedoria em Deus. Ou alguém acha que Deus tem falta de sabedoria? Deus errou em deixar lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão?
Deus não errou. Mas sabe o que é interessante? Não é uma maçã, é uma árvore que gera fruto de conhecimento caído e de Deus, de independência. Qual foi a consequência dele conhecer algo fora de Deus? Vá viver a tua vida. Sim ou não? Antes ele estava no lugar de delícias, no lugar de prazer, protegido, onde tinha um muro, onde tinha proteção de Deus, lugar da graça. Sim ou não? E Deus falou para ele, por causa disso, e sabe o que é pior? Eles não reconheceram. E esse é o problema, irmão. Muitas pessoas, quando vão pregar sobre Davi, dizem que Davi pecou mais que Saul. Eu não acredito nisso, porque não é quantidade. A Bíblia fala que há pecados que são para a morte. Não é a quantidade, mas é o que se faz. Perceba que existe peso em algumas coisas. A Bíblia diz que há um pecado que não há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que eu posso blasfemar contra o Espírito Santo? Ou seja, atribuir a ele algo que não é dele, sendo que ele está fazendo, e dar ouvidos a ele. É impossível, sim ou não? Se ele está falando algo e eu não estou ouvindo, é impossível eu receber o perdão. Não conheço a voz dele. Por isso que não há perdão. Porque Deus quer perdoar todos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas se eu ignoro Deus, eu vivo a minha vida. Sim ou não? É simples isso. Não é que Deus está te punindo, não. Deus te deixou livre. Sabe o que é interessante? Jesus não te liberta para você agora ficar dentro da igreja preso, porque igreja significa para fora. É um movimento para fora do templo. Amém, irmãos? Amém. Para a liberdade, Ele te libertou. Aleluia. Eu posso beber, só não quero. Amém. Lá no mundo ele bebe porque ele é preso a isso, ele é escravo disso. Ele é escravo do pecado. É a busca pelo prazer, é a busca de encontrar uma satisfação, porque fora de Deus você fica procurando algo que ocupe um lugar que é do tamanho de Deus. Simples. Mas nós não. Esse lugar é preenchido. Alguém me oferece algo, eu digo, não quero. E não fico tentado por isso, porque simplesmente não quero. São escolhas. E se você ainda fica lutando com alguma coisa, é porque você ainda é carnal nessa área. É simples. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, ressuscitaria o vosso espírito e a vossa carne. Então não pense você que aqui não vai ter alguém dentro da terra que já vai ter os sentimentos mudados. Em Hebreus fala que Ele colocaria dentro de nós as suas leis, os seus princípios, o seu conselho. Ele colocaria. Mas como é que Ele vai colocar? Se eu abrir o coração. O reino do céu é daqueles que buscam ao Senhor como criancinhas. Não é as criancinhas, é como criancinha. O meu filho, ele olha, pai, esse negócio dá? Pai, o que é isso? Entende? É um coração ensinável, um coração dirigido. Quando o meu filho é rebelde, porque eles são, irmão, sim ou não? Sim. São, né? Acontecem as coisas e às vezes dá vontade de falar assim, o papai falou. E às vezes eu mensuro, porque nem sempre nós temos que acusar, porque a acusação empurra para longe. Se nem Cristo nos acusa, Jesus não veio julgar o mundo, mas o vosso acusador, o maligno, o diabo. Está entendendo? Quem que acusa? A lei de Moisés. Está na Escritura isso, irmãos. A lei te acusa. Pastor, o que isso tem a ver com fé? É tudo, irmão. Porque se você souber estar em Cristo, você vai entender que as bênçãos vão correr atrás de você. Amém. E é isso que Jesus diz. Por que andais ansiosos? É um mandamento. Amém. Não andais ansiosos. Glória a Deus. Pois é o ímpio que anda assim. Você é ímpio, irmão? Você crê em Jesus? Amém.
Você tem que entender que tem que estar como Jesus no barco, dormindo. Mas sabe por que Jesus dormia no barco? Não era que Jesus era insensível, não sentia. Jesus não tinha rancenismo para não ter sensações físicas do barco mexendo, entende? Não tinha isso. Mas ele conseguiu crer que Deus era com ele. Quando ele entrou no barco, antes de entrar no barco, ele disse: chegaremos ao outro lado. A palavra tinha sido liberada. Jesus olhou para a figueira florida, mas não tinha um fruto. Em tempos de fruto, e liberou uma palavra: morra. Nós não podemos parecer. Nós temos que ter frutos no tempo do fruto. Porque senão vem o machado e corta. E não tem nada a ver com maldade de Deus. Tem a ver com você ouvir o que o Senhor está te pedindo. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração a ignorância. Quando eu prego isso, eu trago juízo para a tua vida. Porque eu trago para você esclarecimento. Você sabia disso, irmão? Eu já fui em igreja pregar e a igreja quebrou, fechou. E isso é terrível, irmão. Você acha que eu me alegro disso? E sabe por que ela fechou? Porque não ouviu. Quando eu cheguei naquele ministério, Deus falou para mim assim: pregue sobre o amor. Essa igreja não ama. E eu falei: Jesus, eu não vou dizer isso. Tem coragem, varão? Dói, não dói? Já me dá mijadeira normal, irmão. Imagina para trazer uma palavra dessa. Estou aqui calminho, mas não acho não. Eu fui para um lado, fui para o outro. Falei: Senhor, não vou falar não, Senhor. Ó, a igreja do cara, minha igreja é desse tamanhozinho. Aí Jesus falou para mim assim: você me ama? Cara, quando ele fala isso, me arrebenta. Senhor, eu te amo. Eu falei: então me ajuda, Senhor, porque desse jeito, assim, na lata, eu não falo não. Aí Jesus falou assim: abre lá em 1 Coríntios capítulo 13. Volta um pouquinho. E estava lá escrito: lhe mostrarei o melhor caminho. Aleluia. Existem caminhos, mas existe o caminho. Você percebe? Num bairro como esse, você pode pegar vários caminhos para chegar aqui, mas existe um caminho que é o principal. Entende? E Jesus é o caminho. E Jesus é a manifestação do amor. A Bíblia diz que quem não conhece o amor não conhece a Deus. Amém. E sabe o que acontece? Eu preguei essa mensagem, saí de lá, passou um ano depois, aconteceu um monte de coisa, orei pelo pastor, aquela coisa toda, né? Ele veio lá na igreja por acaso e tal. E aí eu fui ouvir a mensagem de novo, porque às vezes eu republico as mensagens. E Deus falou para mim: naquele dia, eu estava trazendo mais uma vez a oportunidade àquele ministério. E eu usei você. Quando Jesus falou para mim, deu um medo, irmão. Eu vi aqui carinhos: como assim você fechou a igreja? Não, não é isso. Profeta, quando vai nos lugares, ele traz a direção. A Bíblia diz assim: creia nos profetas e prosperarei. Amém. Se você não crer, você não vai prosperar. Você vai afundar. Você vai ficar no lugar para trás. Aleluia. Agora, o que nos mantém em pé é as misericórdias do Senhor. Mas quando você está em Cristo, não é mais a misericórdia. Você já alcançou o favor. Você já está no caminho. Amém? Lá em Deuteronômio 28, não precisa abrir. Fala assim, ó: se atentamente ouvir a voz do Senhor. Precisa estar atento. Precisa de fato ouvir. Depois você pode ir lá ler e você vai perceber que o Senhor começa a dizer ali sobre bênçãos que vão te cercar em todos os caminhos, em todos os lugares. Mas se você não quiser ouvir, preste atenção, você pode não querer. Você é livre para ouvir ou não. Irmão, as maldições são muito maiores do que as bênçãos. Mas sabe por quê? Porque a bênção, ela te cerca. Preste atenção, a bênção, ela te cerca. Abraão olhou para o seu sobrinho e disse: escolhe para onde tu quer ir. E ele fez como homem. Olhou o campo mais verde, o lugar melhorzinho, e disse: eu vou ali, ó, ali é bom. Está entendendo? Mas por que Abraão fez isso? Porque ele confiava em Deus. E Deus tinha dado uma palavra para ele.
Ele diz: larga a tua parentela. Aleluia. Até aquele momento ele não tinha cumprido esse pedido de Deus. Agora ele estava cumprindo, ele estava obedecendo. E ele sabia que ao obedecer a Deus, Deus prosperaria ele em qualquer caminho. E sabe o que acontece? Quando ele vira e sai dali, Deus fala para ele: olha para todos os lados. Engraçado, inclusive, para onde estava o primo dele, o sobrinho dele. Todos os lados que tu está enxergando, te darei, te abençoarei, te prosperarei. Consegue entender? Aonde você estiver vai ter bênção, porque você vai estar ali. As pessoas ficam preocupadas com o Bolsonaro, com o Lula, com o CQ, político. Irmão, perca tempo com isso não. Você é de outro reino, você é de outro governo, você é do céu. Amém. Sabe? Isso é miséria, irmão. Para de ficar pensando nisso. Se preocupa com o favor de Deus na tua vida. Irmão, se for necessário, Ele traz um médico na tua porta. Se for necessário, Ele traz a comida na tua porta. Precisamos viver esse evangelho. O evangelho em que as coisas acontecem. O evangelho acaba se tornando medíocre porque somos medíocres em crer. Sim ou não? Sim, verdade. É simples. Deus mudou? Não. A canção há pouco cantada foi: um Deus que pode tudo. Cantamos com os lábios, mas o nosso coração pode estar longe do Senhor. Ele pode estar. É isso que Jesus disse. Sim ou não? E eu não estou aqui para trazer peso ao seu coração. Eu quero trazer alinhamento a você. Eu quero fazer você parar e falar assim: cara, eu quero viver a simplicidade do Evangelho. Amém. Eu quero botar a mão e ver as coisas acontecerem. Sabe, às vezes a gente vai nos lugares, aí a gente ora por cura, a pessoa é curada, e as pessoas: o homem de Deus. Para com isso, irmão. Os discípulos não tinham o Espírito Santo, Jesus não tinha morrido e já tinha milagre. Está entendendo? Deixa eu te contar uma coisa pior do que isso. Judas provavelmente fez milagre. Não é dos santos? Não é dos santos. É daqueles que ouvem a palavra. E ele estava debaixo de uma palavra. Vão e cure os enfermos. Está entendendo? Jesus não está preocupado com isso não, irmão. Ele foi o dinheiro para ele cuidar. E você viu que o coração dele era avarento. Cuide do dinheiro, avarento. Está entendendo? Você tem que entender que Deus não trabalha com essa ótica. A ótica de Deus é você olhar para Ele e saber que Ele vai te confiar, vai te dirigir. E quando Ele chega para você e fechar teu coração, você fica ligado, porque Ele está te dirigindo. Não é você ser um abestado, entende? Né? Se Deus falar assim: fica ligado, você fica ligado. Se teu coração se fechar, você se fecha. Porque Deus, Ele dirige a gente. Amém. Deus não precisa parecer um raio ou um trovão, não. É por sentimentos, irmão, dentro do nosso coração. Quem é usado em profecia sabe que é assim que funciona. Às vezes você chega perto da pessoa, Deus fala assim: vai até lá no teu coração. Você não sabe nem o que vai falar, irmão. Aí a gente começa a cavar no mundo espiritual, pelo menos eu chamo assim, irmão. Eu começo a falar em línguas que eu estou cavando. Jesus continua o trem. Entende? Não é assim? E de repente desce o rolo, né? Aleluia. Mas às vezes Deus só fala uma coisinha e você não entende nada, mas quem está recebendo entende tudo. Glória a Deus. Porque não é para você. Verdade. Os ministérios, os 5 ministérios são dom à igreja. Amém, Jesus. Para que todos cheguem à estatura de varão perfeito. É para isso que servem os 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelistas. Se Ele deu os ministérios como dom à igreja, para que todos cheguem à estatura de varão perfeito, vai ter gente assim ou não? Se não tiver, Deus não sabe o que está fazendo, irmão. E eu duvido que Ele não saiba. Sim ou não? Talvez nós achamos que algo que não é perfeito é perfeito, porque é Deus que sabe. Deus olha o coração, irmão. Deus olha o coração. Eu não acredito que grandes homens de Deus estão na mídia. Eu não acredito. Para quê? Se Deus supre ele em tudo. Aleluia. Para quê, irmão? Isso é bobagem. Mas acredito que Deus levante pessoas para a mídia, porque é dom para a igreja. Sim ou não? É?
Aleluia. Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos. Vamos abrir aqui rapidinho. Êxodo 20, eu vou ler bem rapidinho. Olha só. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. O que é não ter outros deuses diante de mim? É você não confiar em outra coisa senão o Senhor. Amém, irmão? Amém. Irmão, não ache que é só uma estátua, porque isso é bobagem. Amém? Amém. Eu posso colocar a confiança no maridão. Verdade. Não vou largar ele, porque senão eu vou quebrar, entende? Eu posso colocar a confiança no trabalho. Eu posso colocar a confiança no dinheiro. Aquela palavra mamon, uma das traduções dela é segurança. Onde está a tua segurança? E aí você vai dizer, não, sempre me ensinaram o dinheiro. E por que Deus fala assim, eu sou a tua segurança? É antagônico. Ou você coloca a confiança nele, ou você coloca em outra coisa. Não pode servir a dois senhores. Ou está com ele, ou não está com ele. Só há um caminho. Quando Deus mandou Moisés, ele era o caminho. Sim ou não, irmãos? Ele não abriu mão de usar a boca de Moisés. Quando os outros homens disseram assim, não, nós também somos profeta, o que aconteceu com eles? Fogo do céu. Não é porque Deus é terrível, Deus é mau. Não, irmão. Deus já tinha falado. É Ele que eu quero. Ele é o meu caminho, não é vocês que escolhem, não. Eu sou Deus. Glória a Deus. É simples assim. Se nós começamos a dirigir Deus, Deus não é Deus. Sim ou não? Sim. Se eu pego, olha só, o cara está dirigindo o carro, todo homem aqui vai entender o que eu estou falando. Aí senta a mulher do lado. Olha, irmão, dá vontade de separar o carro, dirija, pode dirigir. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu usei o exemplo de um homem, irmão, mas qualquer pessoa acha isso ruim. Sabe por quê? Porque isso demonstra a quem está do lado insegurança. Sim ou não, irmãos? Não seja inseguro com o Senhor. Aleluia. Confie, Ele é um bom motorista. Aleluia a Deus. Descansa. Aleluia. Deixa Ele te levar. Está entendendo? Glória a Deus. Rapaz, eu estou vendo sorrisos aqui com a historinha do carro, irmão. Peguei no ponto, hein? Glória a Deus. Aleluia. Eles me chamam de Schumacher, irmão, meus amigos. Mas não é porque eu corro, não, irmão. Eu sou seguro, irmão. Eu sou seguro, irmão. Graças a Deus eu já viajei o Brasil todo de carro. E nunca bati. Graças ao Senhor. Andei de moto por 20 anos. Nunca aconteceu nada. Tenho moto em casa. Mas sabe, quando eu saio de casa eu falo assim, Senhor, obrigado. Aleluia. É simples assim. Porque eu sei que é Ele que me guarda. Amém. Eu não fico, Deus guarda do... Não, Ele está comigo. Confie nisso, irmão. Quando você começa a dar, o diabo vem me... Às vezes eu vou orar pelas pessoas, o diabo vem me incomodar, eu viro pro lado e durmo, irmão. Você não pode tocar em mim, capeta. Você precisa entender quem está com você. O diabo também trabalha com palavra. O diabo também trabalha com medo. A Bíblia diz que quem anda em medo não foi aperfeiçoado no amor. O diabo vai aonde você dá para ele. Gente que fica falando morte, come morte, vive morte. É na boca que tem o poder para a vida e para a morte. Sim ou não? Irmão, às vezes quem mexe com libertação, alguns vão dizer assim, eu já vi muito sobre libertação. Você tem que abrir os olhos e tal. Eu fecho os olhos, irmão. Eu tenho tamanha segurança que o Senhor está comigo. E não estou falando isso para aparecer não, irmão. É que você tem que crer. Se você não consegue ter essa segurança, abra os seus olhos. Entende? Em compensação, você vir correndo devido às costas para ele, porque eu demonstro que eu não estou com medo nenhum dele. E ele cai. Diversas vezes já aconteceu isso. Em compensação, um amigo meu esses dias foi expulsado, ele caiu no tapa com o capeta. Eu boto a mão bem de boa. Porque expelir um demônio é libertação.
Quem está entendendo? É tirar uma opressão para que ela possa ter liberdade de escolher e ser livre. Porque o que liberta é a palavra. Amém. O que liberta é a mudança de coração. Tiraria um coração de pedra e daria um coração de carne. Está entendendo? Amém. A unção quebra o jugo. Ela tira ali o que te prende. Mas a escolha é nossa. Aleluia. Ouvir pertence a nós. Amém. Talvez a pessoa está tão presa, tão cega, que ela não consegue ouvir. Não consegue enxergar um outro lugar além daquele. Quem sabe que já mexeu com libertação sabe que às vezes a pessoa está com tanto assim que ela diz: ele vai matar, vai me destruir. Sim ou não? Não é, pastor? É. E aí você tem que liberar palavras sobre ela para ela abrir no coração. Entende? Eu estou aqui, eu não vou sair não, olha para o Senhor, né? E às vezes o Senhor se mostra para essa pessoa. Muitas vezes já aconteceu, irmão, dela ter visão e ver Jesus na frente dela, porque ela precisa ver. Entende? Tem gente que é Tomé, irmão. Hã? Mas a Bíblia diz: feliz aqueles que creram sem ver. Mas existe aqueles que precisam ver e não são felizes. Está entendendo? Amém. Não são bem-aventurados, porque precisaram tocar. São coração tardios em crer. Amém? Olha que interessante: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, nas águas e debaixo da terra. Ou seja, não fará nada para tu confiar. Sim ou não? Sim. Percebe que é qualquer coisa? Sim ou não? Pronto. Não te curvará a elas, nem te servirá, pois o Senhor teu Deus, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. O que é odiar o Senhor? O que é odiar o Senhor? É você colocar a tua confiança em outro lugar. Isso é muito simples, irmão. Quantas vezes nós odiamos o Senhor? Fala a verdade, irmãos. Sim ou não? Quantas vezes nós confiamos em outra coisa? Sem perceber. Hã? É fato, simples. Tem como Deus agir? Tem, por misericórdia. Né? Mas aí o que acontece? Às vezes Deus vai ali e fala assim: eu estou contigo. E a pessoa está com tanto medo. Ignora a voz de Deus. E aí agora, você vai ler aqui em Números capítulo 14. Números 14, irmão. Fala dos espias. Não vai dar tempo da gente ler. Fala dos espias, irmãos. Deus manda os espias ali, Moisés manda os espias. Preste atenção, Deus disse que daria uma terra. Sim ou não? Tinha uma palavra, tinha ou não tinha? Deus é homem para mentir? Não. Mas você precisa olhar para Deus e não para a circunstância. Você precisa olhar para a mão do Senhor. A Bíblia diz: dos montes vem o meu socorro. É dos montes, é do alto. É do alto, é do Senhor que vem a tua. Ó, em vão confiam em sentinelas, né? Em vão confiam em sentinelas. Temos que confiar no Senhor. Amém? Aí a Bíblia diz assim, ó, que ele mandou ali os espias, né, no 13. Não vamos ler não. No verso 2, ele mandou os espias. Depois dos espias, no verso 25, 13 e 25, diz assim, ó, ao fim de 40 dias, presta atenção, 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel, do deserto de Parã a Cardes, deram-lhe conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhe o fruto da terra, ou seja, mostraram que a terra era boa, está entendendo? Deus disse que era uma terra que manava leite e mel, e eles trouxeram os frutos, coisa boa. Então era como Deus falou. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que o Senhor nos enviou, nos enviaste. Nela verdadeiramente manam leite e mel. Este é o fruto. E o povo que havia nessa terra, porém, é poderoso. Preste atenção. E o povo que habita nessa terra, porém, é poderoso. Qual é a ênfase aqui, irmão? Em Deus ou no povo? No poder de Deus ou no poder do povo?
Está conseguindo entender o que é crer em Deus? Pastor, mas você pode estar dizendo que eles não são poderosos, eu tenho que ignorar o que eu sinto, eu tenho que ignorar essa dor. Não. Ela está aí, ela tem a sua força, ela tem a sua eficácia, mas ela não é disputável com o Senhor. Ela não tem como ir além do Senhor. Ela não tem como ir contra uma palavra do Senhor. Você está entendendo? Não é que eles não eram realmente grandes, não é que realmente eles não tinham força, não. Eles tinham. Mas ali Deus deu oportunidade. Esse é o deserto. Esse é o lugar da prova, entende? É o lugar que você é confrontado com a circunstância e Deus fica esperando o teu posicionamento. Eu lembro a primeira vez que eu fui orar por um aidético. Ele tinha um monte de pereba no braço, irmão. E ele estava cego, né? Primeiro eu fui tupetudo e orgulhoso, né? Estava andando com uma colega do trabalho e eu disse assim: Deus, dá uma oportunidade para mostrar que o Senhor é comigo. Graças a Deus não sou mais assim, irmão. Deus falou assim: você quer uma oportunidade? Vou te dar. Imaginando que ia vir uma dor de cabeça, né? Dorzinha no pé, tá entendendo? E nós fomos lá comer um sanduíche lá em Roraima, Rondônia, não lembro. E eu querendo mostrar o que era ser crente de verdade. Cuidado, irmão. Essa é a lei, irmão. Essa é a justiça própria. Ainda lhe resta algo. É isso que Jesus diz para o rico. Está entendendo? Quem se justifica a si mesmo sempre vai se ferrar no final. Sempre. Sempre. Ou você confia nele mesmo, ou você vai se dar mal. Vai ter maldição. Maldito o homem que confia no homem que do seu braço faz sua força. Maldito. Tem maldição. Tem consequência. As pessoas dizem: não, a medicina é de Deus. Não é, irmão. A medicina é do homem. Bota na tua cabeça. Do homem. É do homem. Todo medicamento tem uma contraindicação. Sim ou não, irmão? Toma um remédio, faz mal no fígado, faz mal do... É do homem. É do homem. Tem eficácia? Claro que tem, irmão. Todo mundo sabe que funciona. Sim ou não? Todo mundo sabe, eu não estou pregando contra a medicina. Mas eu quero te dizer que quando Jesus te cura, não tem contraindicação. FAP, sumiu, acabou. Está entendendo? Uma vez eu fui orar para uma irmã, ela foi curada, ela disse: pastor, mas eu estou com uma dor, volta aqui. Na minha cabeça eu já sabia: demônio. Meu irmão, você bota a mão na pessoa, a enfermidade sai, a dor fica, é demônio, irmão. Quem mexe com libertação sabe disso. Você vai orar pela dor aqui e ela vem para cá, irmão, é o quê? Espírito de enfermidade. Está na Bíblia. Está entendendo? Então, assim, parece um evangelho diferente, mas não é. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. E aí, irmãos, quando eu fui botar a mão nele lá, ele chegou pedindo comida e tal. Eu disse: não, aqui o que eu tenho te dou, né? Todo coraçãozão aberto, né? Vou mostrar agora, achando que era um probleminha de visão. Ele disse: não, essa vista aqui tá cega. Aí tinha limpinha assim, que nem tá meu olho aqui, ó. E essa aqui eu enxergo um pouco, tinha um pedaço de carne na frente. Você tá entendendo? Tinha uma carne na frente do olho assim. E essa aqui eu enxergo um pouco. Aí ele falou assim: eu tenho AIDS. Falou assim: quando você encostar tu vai pegar. Porque isso é um medo, irmão. É assim que o diabo opera. O acusador da tua alma. Ele te tira do lugar, do eixo. Eu sempre fui muito atrevido, irmão. Quando ele falou isso, eu cravei a unha na pereba dele. E disse: eu não tenho medo. Não sabia se ele ia ser curado, mas do diabo eu não tenho medo. Está entendendo? E não tenho medo não é porque eu sou bonzão, não. Porque eu sei. A Bíblia diz que ele não pode nos tocar. Amém. Ou você crê nisso ou você não crê. Amém. Não tem meio termo. Você não consegue se defender dele. Está entendendo? Ele é um espírito. Ele é invisível. Como é que você vai se defender dele? Não é desenho da Marvel que tu bota crucifixo, alho. Não, irmão. Vida real. Sim ou não, pastor? Estou só mexendo com a tua mente também, irmão. Começa na mente, para depois ir para o coração. Amém?
E aí, irmão, cravei o dedão na unha dele e falei, Senhor, abre o olho dele. Claro que eu escolhi o olho melhor, né, irmão? Eu sou bobo. Sim ou não, irmão? Escolheu o melhor. Abre o olho dele, que ele enxerga em nome de Jesus. Aí ele abriu o olho. Ele, eu estou enxergando. Eu falei assim, sabia? Ele, não, esse outro da carne aqui. Eu falei assim, como? Ele começou a enxergar, irmão, no olho que tinha a carne. E ele começou a queimar a unção de Deus. Queimar. E esse homem começou a jubilar. Começou a jubilar, se alegrar com aquilo. E ele disse, eu vou para casa, porque eu quero ver minha mãe. Ele queria ver a mãezinha dele. Mas naquele momento eu falei, Senhor, eu não entendi, Senhor, por que o Senhor fez o olho ruim dele enxergar? E o Senhor falou claramente no meu coração, para tu saber, incrédulo, que não tem limites para mim. Amém. Sabe por que eu ouvi isso, irmão? Porque eu fui soberbo. Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Olha que oração cega. Orei por um olho e o outro foi curado. Está entendendo? Não podemos ensinar o Senhor. Quando você não souber o que orar, você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, faz aquilo que o Senhor sabe fazer. Sabe, irmãos, às vezes até oração em línguas, porque quem ora em espírito ora bem. A Escritura diz assim. Teve pessoas que eu orei em línguas e elas foram curadas, porque eu não sabia qual era o problema. Tem outras pessoas que você dá um comando específico. Perna, move. Ossos, tendões, movem. Entende? É falar com a figueira, é falar com a tempestade. Você tem que falar com o problema. Está entendendo, irmão? Mas tem coisa que você não sabe como resolver. Então você começa a edificar o Espírito. Orando em línguas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E aí, irmãos, aqui o texto continua dizendo que eles começaram a trazer o relato daquele lugar. Então lá no 30 diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Por que ele fez calar o povo? Porque eles começaram a falar da força daquele povo, do tamanho daquele povo. Então Caleb, ele tinha um espírito diferente. Está entendendo? Ele não olhava como aqueles homens olhavam. Ele olhava para a promessa de Deus. Ele olhava para o tamanho de Deus. Está entendendo? Meus filhos, o nome dele é Josué e Caleb. Por causa disso, irmão. E eu fiquei assim bem temente quando descobri o significado de Caleb. Falei, Jesus, vou chamar meu filho de cão. A palavra Caleb significa cão. Mas o cão não é no sentido de cão, é amigo fiel. Caleb era fiel, era um amigo fiel. Josué significa Jesus, o libertador, um homem escolhido para libertar. Está entendendo? Então Caleb era fiel e Josué libertava. Nós temos que entender que esses homens tinham um nome, um significado, sim, mas cumpriram o seu propósito ao ouvir a voz de Deus. Se você olhar aqui, eu até anotei aqui no verso 34, 14:34, olha só. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representa um ano que levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos conhecereis o meu desagrado. Por que eles demoraram 40 anos no deserto? Está aqui a explicação. Por que você roda? Por que você às vezes roda e a vitória não vem? Por que, irmãos? Porque você não está ouvindo o Senhor. Porque você não está dando crédito à voz do Senhor. Porque às vezes você quer entender para depois fazer. E não é assim. Ele é o motorista, irmão. Aleluia. Às vezes você vai ter que entrar na fornalha para que o quarto homem venha. Está entendendo? Ainda que eu passe pelo fogo, é possível você passar no fogo. Ainda que eu passe pelas águas, é possível você passar nas águas. Não existe esse evangelho que tudo parece perfeito, o país das maravilhas. Não.
Existe um evangelho onde Deus é real, é vivo, e Ele está se manifestando todos os dias. Glória a Deus. Então, irmão, se você não se relacionar com a pessoa do Senhor, você nunca vai conhecer a pessoa do Senhor. Aleluia. Você vai ouvir falar. Eu vi que hoje o texto, o culto começou com Jó. Jó ouvia falar de Deus, e preste atenção, ele era o pregador. As bênçãos estavam sobre ele. O diabo diz: é debalde que ele te serve? Não colocaste uma muralha sobre ele? Graça. Está entendendo? Graça. Tinha uma muralha cercando ele no mundo espiritual. Tudo que ele fazia era abençoado porque o Senhor o guardava. Está entendendo? Mas Jó não entendia isso. Estava o tempo todo tentando sacrificar, tentando fazer, tentando entregar algo para Deus. Está entendendo? Para não perder. E o que aconteceu? Perdeu. Não tente proteger as tuas coisas. O Senhor é o teu protetor. Ele é a tua segurança. Entrega o teu caminho mesmo, entrega as tuas coisas mesmo, entrega o teu fardo, entrega o teu peso para Ele te aliviar. Não, porque eu vou ter que fazer, eu vou ter que... Não. Sabe o que Jó falou? Antes eu ouvia falar, hoje eu te conheço. E sabe qual foi o conhecer de Deus para Jó? Foi ele cair em si. Que ele não estava lá quando criou lá o Belmonte, não estava lá quando criou o monstro, não estava lá quando criou o mundo, não estava lá quando criou as coisas, não estava. Ele não sabia de fato como era que funcionava tudo. Está entendendo? Mas Jó, em certo momento, em Jó capítulo 9, ele é tão soberbo, porque ele devia ser o cara, irmão, preste atenção, ele devia ser o cara para a época dele, sim ou não? Para Deus dar testemunho dele, ele era o cara, irmão. Agora, no nível de revelação que Deus se revelou para ele, porque existe isso, está entendendo, irmão? Amém. O apóstolo Paulo fala isso: foi me dado um espinho na carne para que eu não venha me sobressair na revelação. Entende? Foi dado um ponto de equilíbrio para que ele não pudesse sobressair e achar que ele era melhor que os outros. E Jó, ele era o pregador. Então em Jó capítulo 9 ele fala: se tivesse um intermediário entre eu e Deus, eu provava para ele que eu estou certo. Jó. Está entendendo? Pode levar com cuidadinho, você vai achar isso, irmão. E não é só no momento. Os 3 amigos de Jó, desceram o cacete de Jó. Desculpa, não é palavra, não sei se essa palavreada aqui é ruim. Falaram mal, obrigado com ele, amém? Mas no quarto, Eliú, o mais jovem, que estava calado, que não tinha vez de fala, aparece. E aí ele diz: pelo Espírito do Senhor, eu te falo. Vocês não defenderam Deus, vocês se calaram porque concordam com Jó. Preste atenção nisso. Nós não podemos fazer como o povo do Egito. Tu nos trouxeste aqui para morrer, para que morramos. Foi para isso que tu nos tiraste do deserto. Não faça isso, irmão. Deus não te tirou do mundo para você sofrer na igreja. Se você está sofrendo dentro do Evangelho, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. E é sobre isso que eu vim falar essa noite. Evangelho não é lugar de sofrimento. Evangelho é lugar de libertação. É lugar de liberdade. É lugar de cuidado. Eu fui agora em Minas Gerais visitar um apóstolo amigo meu, e ele ora assim, encandece a grama assim. Quem já viu isso? É muito lindo, irmão. Quem já viu isso, irmão? É muito top. Ele dobra o joelhinho assim e ele começa a cantar os hinos antigos, sabe? Aí começa a encandecer assim as gramas, os matos assim, ó. A primeira vez que eu vi esse irmão, enchi o bolso. Parecia menino, né? Eu nunca tinha visto, enchi o bolso de capim, de mato, de coisa. Tudo que acendia, eu vou dar no bolso, levar para casa. Mas sabe o que acontece? Aí dessa vez eu fui lá e falou assim: as árvores acendem. Eu falei assim: para ele é normal. Para ele é normal.
Mas não é porque tem um sinal que o coração está bem. O sinal são para os incrédulos. Quem vive de sinal, entenda, quem vive de sinal ainda é incrédulo. Você precisa se segurar no Senhor. Sabe, tem gente que está buscando sinal. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo tem certeza e convicção. Isso é real. Não vou buscar prova de Deus, irmão. Tu tem que orar e falar assim: eu quero isso. Se o Senhor não for comigo, tira do meu coração. É isso que a Bíblia ensina. Os planos são do homem, a confirmação do Senhor, mas não é ficar buscando sinal que nem de tirolesa, aquelas arminhas. Não existe isso, irmão. O Espírito Santo está dentro de você. Se dá freio no teu coração, freio não move. Não mova. Não mova. Está entendendo? Deu freio no coração, não mova. Senhor, eu não vou sair daqui se tu não for comigo. Não vou. Foi isso que Moisés falou. Se a tua bondade, preste atenção nesse texto, ele pediu para ver a glória. E o texto diz: a bondade do Senhor passou diante de Moisés. A glória de Deus é a bondade do Senhor. Está lá, irmãos. Sempre esteve lá. Entendeu? Mas pregamos o triunfalismo. E o Senhor pregou amor. O caminho excelente. O caminho perfeito. O caminho que transcende todas as coisas. E não é esse amor que o mundo prega. Não é esse sentimentalismo. Você tem que aceitar tudo. Não. Não é não. Porque o amor, ele vai suportar. Ou seja, vai doer. Suportar dói ou não dói, irmão? Amém. Tem hora que os irmãos que estão do lado são ferro que afia. Sim ou não? Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem hora que você afia o outro. E se dói em você é porque você ainda é áspero e está vivo. É simples assim, irmão. Se quem está morto não sente nada. Sim ou não? Sim. E se você está vivo, o que está sentindo? Às vezes, irmão, eu fico calado. E começa a acontecer. De repente eu falo. Aí eu digo: troca. Senhor, me perdoa, falei. Né? Aí eu paro. Senhor, ainda não estou pronto. Está entendendo? Mas é um exercício. A Bíblia diz que quem refreia os lábios é perfeito. Essa semana eu vi uma pessoa que falou para mim assim: eu quero que você guarde isso porque isso é importante. É um dos textos que eu anotei aqui. A pessoa disse para mim assim: eu queria ser como fulano, que vai lá e fala, discute, porque ele é forte. Eu disse: ele é fraco, você é forte, porque você se cala. Suportar é muito difícil, irmão. Falar é fácil. Quem já viu o cachorro chihuahua, aquele pequenininho, latindo e eu dando um passo para trás, não é assim, irmão? Bate o pé e corre, irmão. Porque quer ganhar no grito. Quem sabe quem é não fica querendo mostrar para os outros. Pede mamão, irmão. Ele dá mamão. Se você é filho de Deus, você sabe que é filho de Deus e que Deus é contigo. Ao entrar, ao sair. Está entendendo? Quando a pessoa chega para mim e fala assim: Pai do Senhor, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou fulano de tal, eu já fecho meu coração. Eu fecho meu coração. Porque quem é, você vai ver pela conduta, pelo caráter, pela atitude. Glória a Deus. Quem vende aparência não é. É simples. Eu não me importo se você me chamar de qualquer coisa, contanto que você me respeite. Agora, quem anda comigo vai me ver como quem eu sou. Porque ele come da água que Deus está me dando, do pão que Deus está me dando. Está entendendo? É diferente. Eu não posso fazer com que as pessoas queiram me chamar, ou queiram, não. Ela tem que olhar para mim e falar assim: cara, ele é o meu pastor, ele é o meu apóstolo. Entende? Diferente. Porque ela vai querer comer dessa água, ela vai querer comer daquilo que Deus está me dando. Mas é isso que nós temos que entender. Nós não precisamos de cartas dos outros, nós somos cartas do Senhor. Diz assim a Escritura. Amém? Amém. Tem alguém enfermo no nosso meio? Tem, irmãos? Que está com dor agora? Não fica com vergonha não, irmão. Está com dor aonde, filha?
no ombro, do braço, fecha o olhinho. Em nome de Jesus, seja livre. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Testa aí o ombrinho. Oi, aliviou? De 1 a 10. 9, fecha o olhinho. A gente brinca, irmão, que quando a gente pergunta de 1 a 10, sabe por quê? Porque é mais fácil da mente entender. 1, vai embora. Não faltou só 1? Vai embora. Em nome de Jesus. Pode testar, irmão. A gente não precisa repetir muito a oração, implorar para Deus. Não precisa disso, irmão. Amém? Você precisa executar o que Deus te pediu. Quem faz é o Senhor usando você. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Mas quem faz é a gente. Porque nós estamos nele. Teu coração está nele. É a tua mão. Coloque a mão nos enfermos. Está entendendo? Glória a Deus. Expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos, comerão coisas mortíferas. Ainda é evangelho, irmão. Glória a Deus. Pastor, eu tenho medo. Que pena, você não vai viver isso. Simples assim. Está entendendo? O que a Bíblia chama de fortaleza mental. Parou de doer, irmão? Parou de 1 a 10? Tem mais alguém com alguma dor? Lá na onde, filho? Tá, vamos por etapas. Está doendo agora o joelho? Ele é seu marido? Bota a mão no joelho dela, bota e tira. Não precisa orar não. Só bota e tira. Livre. Testa o joelho. Não precisa orar não, filha. Só recebe. Isso é graça. Aprenda a receber. Você já teve a vida toda para orar. Aí. Normal? Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Quando você vai receber uma oração, olha só. Se você entende que é do Espírito de Deus, você abre o teu coração. E eu sempre falo assim: se eu quero só o que é meu, que o Senhor tem para mim. Faz um filtro espiritual. Você gera um espiritual, tá entendendo? Mas eu não deixo qualquer pessoa orar por mim. Porque o Espírito testifica que é o Espírito do Senhor. Amém. Quando você não entende que é, você nem vai. Para quem você vai lá? Amém? Passou? A outra dor é onde? É um problema. Tá. Fecha, bota a mão no coraçãozinho assim. Qual é o nome do problema? O que ele faz? Só para eu entender. Te pede engravidar. Não, vem aqui, filha. Vem aqui. Vem cá, maridão. Vem cá. Glória a Deus. Você não pode ter filhos? Pela medicina é difícil. Não. Né? Não posso? Você hoje, não. Vamos lá. Pela medicina, não. Tá, entendi. Tá. Ó, a gente vai liberar uma palavra, amém? Vem pra cá, filha, sem medo. Pode ficar na frente da câmera, não tem problema não. Bota a mãozinha na barriga dela aqui. Amém? Você não ora. Você não ora. Amém? Amém. A estéril será mãe de filhos. É Deus. Deus, em nome de Jesus, Aleluia. eu libero sobre ela, Pai, a tua vida, Senhor. Amém. E ela vai ser mãe de filhos. Amém. Ela vai segurar, Pai, o filho, Pai, daqui a 1 ano, Senhor. Amém, E ela vai Senhor. se alegrar, Senhor, com a tua bênção. E saberá, Senhor, que o Senhor, Pai, é aquele que faz a estéril ser mãe de filhos. Ajusta, Senhor, tudo aquilo que está desalinhado, Amém, Senhor. Senhor. E vai que ela possa agora, Pai, abre a madre, Senhor, para a tua glória, Abre, Senhor. meu Pai. Para a tua glória, Senhor. Dá, Pai, este sinal sobre ela agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sentiu algo no seu corpo quando a gente estava orando? Sim ou não? Não, eu senti alegria. Amém. Amém. Eu pergunto porque às vezes a pessoa sente fogo, às vezes a pessoa sente calor. Não tem problema não, eu já vou cortar já. Amém? A oração pode até dar pausa aí. A oração normalmente eu corto. Amém? Irmãos, a estéril é mãe de filhos. Amém. Amém? Ó, a Deus é tudo fácil. Amém? Deus te tocou hoje. Amém? Amém. Daqui a 1 ano você vai estar com um baculice na mão. Amém, Senhor. Amém? Eu creio. Tem mais alguém com alguma enfermidade? A senhora tem o que, filho? Seja nos ombros e aqui nas nádegas. Eu tenho também uma tosse seca que me incomoda há mais de 2 anos. Tá. Fui no médico. Agora você sente o que fisicamente? Agora, principalmente, essa dor. Tá doendo? Nos ombros e aqui nas nádegas. Tá doendo? Dor. Fecha o olhinho.
Você não ora, tá? Toca, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. A tua bondade me constrange, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toda o sítio, toda a enfermidade que ela falou ali, Senhor. Curada, Senhor. Curada. Pode testar, filho. Testa aí, Pai, Senhor. Sumiu. Sumiu. Fala assim, obrigado, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Fala assim, obrigado, Jesus. Está entendendo? Se alegra com Ele. Sabe por que as pessoas perdem a enfermidade? Perdem a cura? Porque elas acham que foi o homem de Deus que curou. Foi o Senhor que te tocou, viu, filha? Está entendendo, filha? Passou na nádega? Levanta. Fecha o olhinho. Em nome de Jesus. Livre. Pode testar. Tem enfermidade que é teimosa. Amém? Você tem que ir? Eu lembrei que eu fui no médico essa semana e eu já tinha sido curada de uma arritmia e agora ela detectou que novamente estou com arritmia. Eu estava até esquecida, né? Mas agora o Senhor está falando pela fé. Amém. Então bota a mãozinha no coração. É coração, não é? Pai, o coração da tua filha é teu, Senhor. Amém. É o Senhor que faz ele funcionar como de uma criança, Senhor. Pai, é o Senhor que nos mantém vivo. É o Senhor que cumpre os nossos propósitos na terra. Em nome de Jesus, Pai, eu cancelo a palavra do médico e estabeleço a tua justiça, a tua vontade sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, seja livre. 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 Creia e verás a glória de Deus. Amém. 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 Sentiu graça? Amém. Amém. Eu sinto graça às vezes quando eu oro. Amém. Amém. Tem mais alguém, irmão? Às vezes não precisa sentir nada, irmão. Sabe por quê? Porque não é pelo que eu sinto, pelo que eu creio. Aleluia. Você não precisa sentir nada. Verdade. Porque Deus tem que me falar para me botar a mão. Ele já falou desse aqui, ó. E de colocar a mão no enfermo. Amém. Está entendendo? Não seja místico. Seja bíblico. Amém. Não é isso? Amém. Tem mais alguém com enfermidade? Eu vou entregar a oportunidade, irmão. Eu não gosto de orar depois que eu entrego. Tá bom? Amém. Sabe por quê? Vou explicar. Por enfermidade não. Porque esse é o momento que Deus criou para isso. Amém. Amém? Eu estou debaixo dessa unção. Eu estou debaixo dessa palavra. Verdade. Então você precisa se expor. Não precisa dizer qual é o seu problema. Pastor, eu estou com um problema aqui que Deus sabe. Irmão, Deus sabe mesmo. Não precisa você falar. Se for algo que te expõe. Mas Deus te cura igual. Amém? Está entendendo? Oi? É isso que te faça. É isso aí. Aí, tá vendo? Amém. Amém? Tem mais alguém? Glória a Jesus. Tem? Você não quer falar o problema? Psoríase. Não, porque são dois. O de trás também. Psoríase. O que é psoríase? Eu não sei. Pode falar? Emocionalmente, aí dá muita caspa, aí Pronto. dá um tempo no sol. Pronto. Jesus cura isso, irmãos? Amém. Jesus cura isso. Então, bota a mãozinha no coração. Pai, em nome de Jesus, que ele veja a glória do Senhor sobre ele e se incomoda ele, Senhor. Toda aflição vai sair agora, Senhor. Em nome de Jesus, toda aflição seja curado, limpo para a tua glória, Senhor. Amém. 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 E você, varão? Os meus leucócitos estavam um pouco altos, depois tomei alguns medicamentos, baixaram demais, aí está oscilando. O que você quer que Deus faça? Se o Senhor Deus me cure, Estabeleça isso. estabeleça. Deus, em nome de Jesus, vai além da minha ignorância, Senhor. Eu peço que o Senhor estabeleça, Senhor, agora a cura sobre aquele homem. Que a tua mão alcance ele, Pai. Que nessa noite ele toque na tua orla, Senhor. Nessa noite ele toque na tua orla, Senhor. Se tão somente ele tocar na tua orla essa noite, Senhor, a cura será sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, livre para a tua glória, estabilizada a saúde dele. Que ele possa testemunhar, em nome de Jesus. Amém?